Fala torcedor e torcedora do Flusão, eu sou o Luca Tremonti, está começando mais um Pitaco News nesta segunda-feira de certa forma movimentada, mas antes da gente falar sobre as notícias do Fluminense, gostaria de pedir para você não deixar de se inscrever aqui no canal, deixar o like também, comentar em cima do que eu vou trazer aqui para vocês, porque tudo isso é muito importante para a gente. Então, começando as notícias de hoje, o Fluminense, como todos sabem, venceu o Cuiabá ontem em São Januário por 1-0, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e hoje se reapresentou no CT o Ganso, que estava com gripe, né, segundo foi noticiado, se reapresentou normalmente, treinou com a equipe e a princípio está apto para jogar contra o Bragantino na quarta-feira. Mas as negociações entre Fluminense e Santos continuam, né? Como a gente sabe, tem uma novela toda por trás. O Santos quer o jogador por empréstimo por uma temporada, o Fluminense está fazendo ali um jogo duro, e hoje de manhã e de tarde surgiram algumas notícias novas sobre o Ganso. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que está rolando, né? Porque são notícias um pouco diferentes uma das outras, né? Diferentes fontes também, que eu vou trazer aqui para vocês, mas a gente não sabe ao certo se o Ganso está mais perto de ficar no Fluminense ou mais perto de ser emprestado para o Santos. Mas trazendo aqui as notícias para você, queria começar antes falando sobre a notícia do Lucas Mussetti, né? Informação desse setorista do Santos, muito confiável, lá de São Paulo, da Gazeta Esportiva, se eu não estou enganado. Ele disse que as negociações avançaram no último dia, no último final de semana, enfim, que o Santos, está disposto a pagar até R$ 200 mil pelo salário do Ganso. Isso a gente sabe que dá mais ou menos 50% do salário dele hoje, e que o Santos está bastante otimista para um desfecho nessa negociação que, segundo ele, avançou nos últimos dias ou no último dia, enfim. Outra informação que surgiu de manhã da TNT Sports é que o Santos está disposto a pagar 60% do salário do Ganso, enquanto o Fluminense pagaria 40%. Isso acredito que dá um pouco mais de 200 mil, né? Não sei ao certo também, porque não sei quanto o Ganso recebe exatamente. Mas enfim, é uma informação que está próxima do Lucas Mussetti, mas não bate 100%. Segundo o TNT Sports, o Santos estaria disposto a pagar 60% do salário do jogador para tê-lo por empréstimo por uma temporada. Já o Fábio Sormani, do Fox Sports, disse que o interesse do Santos realmente acontece, o Santos quer o jogador, mas como ele atuou na Copa do Brasil, isso pode ter dado uma esfriada. Ele não poderia atuar na Copa do Brasil pelo Santos, restaria só o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, e por isso deu uma esfriada. Trazendo notícias agora dos portais do Fluminense, sendo mais específico do Saudações Tricolores, quando eles divulgaram essa notícia da TNT Esporte e do Fábio Sormani também, acho que fizeram uma matéria para isso, eles botaram lá no final que, segundo apurações deles, as diretorias já estavam acertadas e só restava o aval do técnico Roger Machado. Mas, a princípio, esse aval dele, ou essa negativa dele, não surgiu ainda, por isso essa novela segue se arrastando. A gente não sabe se o Ganso vai continuar sendo aproveitado aqui no Fluminense ou se vai para o Santos de fato. E por último, no final da tarde de hoje, de segunda-feira, a Rádio Melão fez um tweet um pouco enigmático ali com alguns emojis que tinha uma baleia, algumas nuvenzinhas com neve caindo, um ganso ali também misturado, outras nuvens com neve caindo, enfim, dando a entender que essa negociação deu uma esfriada no final da tarde. Enfim, as informações chegam, são um pouco desconexas, digamos assim, então a gente não sabe ao certo o que realmente está acontecendo, se o Ganso está mais perto de ficar no Fluminense ou de sair para o Santos. Não esquece de deixar sua opinião sobre o tema aqui no vídeo. Passando para outro jogador, que esse está com destaque na equipe do Fluminense, né, vem atuando bem nas últimas partidas, que é o Caio Paulista. O Netflu noticiou semana passada que o clube já queria adquirir ele em definitivo. Ele está emprestado pela Tombense até o final da temporada. E segundo o Netflu noticiou hoje, o Fluminense tem reuniões agendadas com os representantes do jogador, né, com o staff do jogador. A diretoria tricolor adota um pouco de cautela, mas não quer deixar para em cima da hora, perto do contrato encerrar,
como fez ali com Dodge e Evanilson, porque perdemos esses dois jogadores na época, então a diretoria não quer deixar isso para em cima da hora, quer aproveitar o bom momento agora do Caio, que ele está começando a se valorizar, e também comprar o passe dele para ele ficar em definitivo, que a diretoria está a fim de chegar a um acordo aí com a Tombense, que é detentora dos direitos do Caio Paulista. Outro atacante que a gente tem que falar aqui, que está um pouco sumido, é o John Kennedy, né? Ele teve Covid, está muito tempo afastado, mas voltou a treinar na academia hoje, se eu não estou enganado, e depois foi para o campo também, vem treinando com a equipe sub-23 para ganhar mais forma, e aí sim ser relacionado na equipe principal quando tiver 100% fisicamente. E para encerrar esse Pitaco News de hoje, queria falar sobre o Maracanã. A gente sabe que vai ter a Copa América está confirmada aqui no Brasil, o Maracanã a princípio vai sediar só a final, mas tem a questão do gramado, que vem sendo trocado, que a gente não sabe se o Fluminense vai poder utilizar em jogos aí do Campeonato Brasileiro enquanto a Copa América estiver acontecendo. E aí o Fluminense entrou em contato com a Conmebol e não teve resposta ainda. E segundo o Vene Casagrande, o clube já está se adiantando a uma possível negativa. A Conmebol pode virar e falar: não quero que ninguém atue no Maracanã no período de Copa América, então o Fluminense teria que jogar em outro estádio, como fez final de semana agora, né? Atua em São Januário, mas nesse caso a diretoria tricolor está mirando Volta Redonda, o estádio de Raulino de Oliveira. Informação do Vene Casagrande é de que o Fluminense pode enfrentar o Santos e o Atlético Paranaense em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Então essas foram as principais notícias desta segunda-feira no mundo do Fluminense. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like aqui no vídeo e, obviamente, comentar bastante o que você acha sobre essas informações que eu trouxe aqui para você. Então, galera, saudações tricolores, tamo junto e até a próxima.